Olá pessoal, vamos começar aí mais uma videoaula sobre Nietzsche. Algumas referências de filmes, se vocês quiserem. Tem um filme da Lou Salomé com Nietzsche e o poeta Rilke, né? E você também tem um filme Quando Nietzsche Chorou, mas fica aí essas duas referências aí. O filósofo Gilles Deleuze, com o qual a gente tenta flertar aqui através das aulas do Cláudio Piano, sem deixar aqui de destacar que as nossas aulas aqui, elas são todas baseadas naquilo que a gente aprendeu com Cláudio Piano. Então, Cláudio Piano é aqui o nosso intercessor. E Nietzsche, pessoal, ele tem vários conceitos. Então, vamos começar aí, sem mais delongas, solta a vinheta, que nós vamos diretamente para o que nos interessa. A primeira questão é a questão do pensador da verdade. Quem é esse pensador da verdade? E por que é que a filosofia sempre perseguiu a verdade? Com qual intuito? Nietzsche vai tentar responder. Será que a verdade é realmente verdade? Será que a verdade é realmente um princípio verdadeiro? O que estaria de fora da verdade? Essa é a indagação do Nietzsche. E para o Nietzsche, há sim algo muito importante de fora quando nós perseguimos ou quando nós encontramos e dizemos que encontramos a verdade. Então essa é a primeira questão. A primeira questão seria a questão moral. Então Nietzsche coloca da seguinte forma, e isso através das aulas do nosso querido Cláudio Piano. Quando você encontra práticas corretas, sem nenhuma contradição, sem nenhum entrave, sem nenhum caos, você estaria diante de práticas apaziguadoras. E quando você encontra contradições em certas práticas, essas práticas te perturbariam. E essa perturbação é uma forma, a gente precisa superar, precisa ultrapassar. A nossa consciência não suporta essa intensidade da perturbação diante de práticas contraditórias. E o que a nossa consciência faz para tentar superar? O Nietzsche vai dizer que essa tentativa de superação seria o primeiro pilar, porque ele vai indicar 3 pilares aqui do pensador da verdade. Então esse seria o primeiro pilar do pensador da verdade, a identidade. Então o que seria identidade? Buscar a superação das contradições. Ora, o Nietzsche começa a fazer já uma crítica ao princípio lógico aristotélico. Porque o que o princípio lógico aristotélico nos diz? Que o princípio de identidade é: uma porta não pode ser janela. Aquilo que é, só pode ser aquilo que é. Não pode ser diferente do que é. Uma porta nunca será cadeira. Por quê? Porque aí fere o princípio de identidade. Uma bola não pode ser quadrada. Um círculo não pode ser quadrado, porque feriria princípio de identidade. O Nietzsche vai fazer esse primeiro pilar. O segundo pilar do pensador da verdade seria a permanência. Então ele já acrescenta mais um conceito a essa contradição que a identidade tenta superar. Ora, o tempo. Então a permanência seria a superação do tempo. Por quê? Porque a permanência é a busca de algo estável. E o tempo não seria justamente aquilo que causa instabilidade? Porque o tempo ele traz o quê? A mudança. O movimento. Lembra lá de Heráclito, pré-socrático? O Heráclito, ele é o pensador justamente daquilo que muda, da mudança. Então o Heráclito, o ser é e ao mesmo tempo está deixando de ser. Por isso que o Heráclito, pessoal, vai dizer aquela frase que ficou famosa nos manuais da filosofia, né? Tudo flui, pantarrei, a gente nunca pisa num rio, no mesmo rio, sempre. Sempre que a gente pisa num rio, esse rio já se modificou. Então, o Heráclito é esse filósofo. O Heráclito é esse filósofo da mudança, é esse filósofo da impermanência.
né, que vai ser estabelecido na filosofia, a partir desse pensamento de Heráclito, uma expressão chamada de fluxo heraclítico. Então, o pensador da verdade que busca a permanência estaria tentando superar justamente o tempo, que é essa impermanência, é uma contradição, é uma mudança constante, ininterrupta. Ora, e o terceiro pilar seria, para o Nietzsche, de acordo com o pensador da verdade, o terceiro pilar seria ainda o discurso transparente. Porque Aristóteles também vai dizer que a linguagem, ela cria o objeto geral para dar conta de tudo que existe no mundo, e aí o Nietzsche já encontra um problema. Porque a própria Aristóteles, ele vai ser sincero nesse caso, ele vai dizer, a linguagem, ela é limitada e as coisas que estão no mundo são ilimitadas. É preciso construir um tipo de linguagem superior a essa limitação que dê conta desse infinito do mundo. Porque se a gente fosse nomear, conceituar cada ser que nasce e desaparece, mesmo esses seres sendo idênticos entre si, a gente não suportaria pela nossa, como se diz assim, limitada consciência racional. O Aristóteles desenvolveu o conceito, que é o nome geral. Esse nome geral, que vai ter uma instância de universal, né, é o ente de razão, daria conta de todos os seres que têm as mesmas características. Então você pode ter infinitas cadeiras, que todas elas terão o mesmo nome de cadeira. Por quê? Porque cada uma das cadeiras diferentes possui qualidades que são essenciais lá no termo linguístico cadeira. Olha como o filósofo aristotélico dá muita importância para a questão da linguagem. Então, no mundo individual, sensível, físico, orgânico, a gente tem Paulo, João, Marcelo. Esses indivíduos têm suas particularidades, mas aquilo que neles for semelhante fará parte da característica geral de um ser, homem. Beleza? Então Nietzsche vai criticar essa transparência do logos, do discurso, em relação à realidade. Porque a realidade para o Nietzsche, a realidade vital, ela é contraditória. Ela é essa perturbação, aquilo que nos causa perturbação. Ela é esse tempo, essa temporalidade. Então, o pensador da verdade, diante dessa impermanência, dessa contradição, vai dizer que o discurso está em conformidade com a realidade. Mas que realidade seria essa? A realidade geral, não a realidade individual. Não a linguagem semiótica, mas a linguagem semântica, a linguagem conceitual. Então Nietzsche vai ser crítico com esse pensador da verdade nesse sentido. E estaria constituindo aqui o terceiro pilar, que é a transparência. Né? Ele vai dizer, o logos apenas expressa os nossos interesses e projeta os nossos interesses na realidade. Tá? Então, quando Aristóteles, fazendo a presciência, constrói o termo geral, ou conceito, e projeta esse conceito nos indivíduos particulares, ora, algum interesse há por trás desses conceitos. Por quê? Porque no plano do indivíduo, que está na mesma região da contradição, da impermanência, não há nenhum conceito. Não há nada que perdure. Então, essa ideia de eternidade do conceito é apenas um interesse de um pensador que quer, ou seja, dominar o campo da impermanência com um discurso racional. Isso é apenas manifestação dos interesses para Nietzsche. Tá? Então ele vai começar a dar nome. Quem seria esse pensador da verdade? A partir desses três pilares. Ora, esse pensador da verdade, esse pensador da identidade, esse pensador da permanência, esse seria o pensador metafísico. Porque o Nietzsche vai dizer que o metafísico, ele recusa a vida e cria um mundo do dever, ao invés de superar o mundo que é. O Nietzsche está dizendo que a vida é o que é. E ser o que é justamente entender que é inevitável. Entender que é inevitável, pessoal, a impermanência, as contradições.
Então, um pensador que está criando um novo mundo, seja ele conceitual aristotélico, seja ele ideal platônico, está constituindo um mundo que deve ser, não um mundo que é. Porque o mundo que é, ele é infinito e ao mesmo tempo nasce e morre. Então, como a gente vai descobrir verdade no mundo que está aparecendo e desaparecendo ao mesmo tempo? Numa questão de fractais, numa questão de vibrações, numa questão de velocidade, numa questão de multiplicidade. Ora, é a primeira objeção que o Nietzsche faz ao pensador metafísico, que ele vai colocar a expressão recusa a vida. Quem seria o pensador que recusa a vida? O pensador do tempo ou o pensador da verdade? O pensador da verdade. Quem seria o moralista? Que está substituindo o mundo que é pelo mundo que não é, pelo mundo que deve ser, o mundo de faz de conta. Ora, já explicamos aí nas aulas anteriores a questão do caos. Então Nietzsche vai ser o principal autor desse termo caos, tá? Que o Platão tentou fazer com que as formas inteligíveis superassem esse caos. Mas o próprio Platão viu que no segundo dia do nascimento do mundo, o primeiro dia foi perfeito, mas o segundo dia já foi um caos. Então o que o Platão faz? Que aí vem a crítica do Nietzsche. Levamos milênios, mas chegamos a essa crítica. O que o Platão faz? O Platão cria uma filosofia para voltar às origens, para voltar ao tempo original, aonde o mundo era perfeito, ordenado, inteligível, né? E aonde você encontrava todos esses três pilares: a permanência, a identidade e o discurso transparente. Ora, o Nietzsche vai falar: eu quero ficar dentro da caverna, eu não quero sair, eu não quero buscar a luz, eu quero aprender a lidar com o sofrimento da vida. Então isso é uma forma de assumir, pessoal, o mundo e a vida na sua forma mais íntima, mais profunda, sem nenhum aparato racional. Olha aí o Nietzsche fazendo uma crítica à racionalidade ocidental. E toda a cultura, para o Nietzsche, toda a cultura ocidental foi calcada nessa questão de superação das contradições, da superação do tempo. Ora, o Nietzsche vai agora gerar uma expressão e entre outras expressões, a gente vai ficar só com essa, que é a mais usada aí, a mais conhecida, que é o pensador nihilista. Nihil, que é a prática do nada, mas o Nietzsche vai dar, a gente já viu aqui que o Nietzsche dá um outro conceito para o nihilista. O nihilista não é aquele que pratica o nada, muito pelo contrário. O nihilista é aquele que está, ao longo dos milênios de Platão até Nietzsche, construindo o quê? Práticas apaziguadoras, recusa a vida, insuportabilidade do tempo. Insuportabilidade, aí o Nietzsche está flertando com Schopenhauer, insuportabilidade do sofrimento. Porque na Grécia, quem nascesse deficiente, quem nascesse com problemas orgânicos, cognitivos, qualquer que seja o problema, mandava matar. E o Nietzsche está falando, aprenda a lidar com essa deficiência. Né? Claro que depois vai vir o cristianismo, né? Com os discursos de Cristo, que todos nós somos iguais. Né? Então essa questão da diferença começa a aparecer no Ocidente, mas ainda de forma recalcada. Aqui o Nietzsche está sendo praticamente visceral e radical. Aprenda a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento é justamente aceitar as contradições que a vida produz, né? Porque a vida está imersa onde? Nessa região caótica que é visceral, não tem nenhum aparato moral. Então aqui eu coloquei que o nihilismo, ou nihil, seria o modo de todo ente ser nada, né? Ou o modo de todo ente ser. E o que o todo ente é? Nada. Mas não é isso que o Nietzsche faz. O Nietzsche vai dizer que o nihilista é o pensador metafísico, é o pensador da identidade. Tá? Então uma afirmação positiva do sofrimento na ausência da moral.
Então, não é que o Nietzsche gosta do sofrimento. Não, o Nietzsche está dizendo que o sofrimento faz parte dessa nova experiência de vida, uma experiência de vida que não seja dominada pelo pensador da verdade, que não seja uma recusa da vida que é o que é, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e a gente vive. A gente não tem que ficar criando muletas metafísicas. Ora, essas muletas metafísicas é um modo religioso de viver. Porque o Nietzsche vai dizer, ora, se é um modo religioso de viver, mesmo sem a gente estar falando da religião, obviamente, Deus está morto. Não faz diferença, Deus está vivo. Porque o pensamento religioso ou o pensamento moral da religião está toda enraizada nos pensamentos filosóficos pré-científicos de Platão e Aristóteles. O Nietzsche está falando de toda a cultura do pensamento enraizada nesse pensador da verdade, que é o nihilista, é um pensamento religioso. Mesmo se a gente matar Deus, a questão religiosa continua ali, porque ela está enraizada nesses pensamentos de superação da contradição. É isso, essa é a crítica do Nietzsche. Não é que o Nietzsche é um ateu visceral querendo destruir a religião, pelo contrário, o Nietzsche está mostrando que eu vou construir uma nova forma de pensar, um novo olhar sobre o mundo, mas agora não um mundo na transcendência, né? Um mundo que aprenda a lidar com as contradições que a vida traz, né? E é um recado para o cientista, é um recado para o poeta, é um recado para o filósofo. Spinoza está dizendo a mesma coisa. Deus sive natura. Se tivermos que falar de Deus, temos que falar de Deus no caos, nas contradições, no sofrimento, e não um Deus moralista. Porque esse Deus moralista não precisa do próprio Deus. Esse Deus moralista já é uma instância racional, praticamente lógica, onde as pessoas praticamente não vão precisar estudar, pensar, refletir sobre as questões de Deus. Por quê? Basta superar as contradições da vida, basta buscar um outro mundo que não seja esse, você já está dentro das instâncias religiosas, ou de uma cultura religiosa de pensar. Beleza? Um abraço e até a próxima.